Boa noite a todos os cooperados do Sicoob Vale dos Pinhais que nos acompanham nesse momento para a Assembleia Geral Extraordinária Digital. Informo que nesse momento possuímos quórum necessário de associados presentes na sala virtual, possibilitando a realização da AGE. Informo também que a presente Assembleia está sendo gravada. Agradecemos a presença e a permanência de todos nessa sala. Damos início aos trabalhos dessa noite e convidamos para a condução dessa Assembleia Geral Extraordinária Digital o senhor Júlio César Casagrande, presidente do Sicoob Vale dos Pinhais. E para compor a mesa, o secretário senhor Ademir Scapinelli. Antes de passar a palavra ao presidente, informamos que nesta noite, após o encerramento dos trabalhos da Assembleia, serão sorteados 2 kits Sicoob aos cooperados votantes através do aplicativo MOB. A participação nas discussões dos temas da Assembleia e a votação nos itens do edital serão esclarecidos durante o evento de hoje. A equipe de suporte técnico responderá a todas as perguntas e dúvidas dos associados via chat no aplicativo MOB e também pelo WhatsApp, pelo número oficial do Sicoob Vale dos Pinhais, 49 3563 0998. Dando início a essa Assembleia Geral Extraordinária Digital do Sicoob Vale dos Pinhais, passo a palavra ao senhor presidente, senhor Júlio César Casagrande. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui essa noite. Estamos decidindo aí assuntos importantes para a nossa cooperativa de crédito e a presença dos senhores nos engrandece e faz com que esse evento tenha sucesso, né? Então, com o quórum necessário já informado, eu declaro aberta a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais, Sicoob Vale dos Pinhais, e solicito ao secretário, senhor Ademir Scapinelli, que faça a leitura do edital. Boa noite a todos. Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais, Sicoob Vale dos Pinhais, CNPJ número 86-791-837-0001-11. Assembleia Geral Extraordinária Digital, edital de convocação. O presidente da Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais, Sicoob Vale dos Pinhais, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 19.358, em condições de votar, para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 26 de junho de 2026, às 17 horas, com presença de 2/3 dos associados, em primeira convocação, às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados em segunda convocação, ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos. Ordem do dia. 1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, envolvendo a alteração dos seguintes artigos. A. Artigo 24, inciso 1, alteração na redação. B. Artigo 41, inciso 4º, alínea G, alteração na expressão cargo público para cargo político. 2. Deliberação sobre as condições do aporte de recursos do Fundo de Estabilidade Financeira do Sicoob Central Santa SCRS. 3. Outros assuntos de interesse do quadro social. A Assembleia Geral ocorrerá de forma digital e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Vale dos Pinhais, localizada na rua Carlos Esperança, número 100, bairro Centro, no município de Caçador, Santa Catarina, e será transmitida por meio do canal do YouTube, @Sicoob Vale dos Pinhais 1385. E aplicativo Sicoob Mob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio https://sicoob.com.br/web/Sicoob Vale dos Pinhais. Caçador, Santa Catarina, 9 de junho de 2026, Júlio César Casagrande, presidente. Obrigado, Ademir, pelas informações. Nós passaremos então aqui ao item 1 da ordem do dia, que fala da reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, envolvendo a alteração dos artigos 24, inciso 1, uma alteração na redação,
E artigo 41, inciso 4, a linha G, que é a alteração de uma expressão ali no final do artigo, no final da linha, melhor dizendo, cargo público para cargo político. Eu vou pedir a gentileza do Ademir ler para mim os artigos, tal como eles estão e como eles ficarão após a alteração. Então, passamos a fazer a leitura, a redação atual. Capítulo 2 dos fundos, artigo 24. Das sobras apuradas no exercício serão deduzidos os seguintes percentuais para os fundos obrigatórios. 1. 10% para o fundo de reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da cooperativa. Então, a redação pretensa que vai ser a alteração. Capítulo 2 dos fundos, artigo 24. Das sobras apuradas no exercício serão deduzidos os seguintes percentuais para os fundos obrigatórios. 1. 10% para o fundo de reserva destinado exclusivamente a reparar prejuízos ou perdas da cooperativa. Então, a alteração apenas é reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da cooperativa para exclusivamente a reparar prejuízos ou perdas da cooperativa. Obrigado, Ademir. Cabe a mim fazer um esclarecimento a respeito dessa alteração, por que nós temos que fazer essa alteração, especificamente ali no artigo 24, por assim dizer, né, que é o artigo que fala dos fundos. Elas são oriundas da resolução conjunta do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, número 14 de 2025, e da resolução conjunta do CMN e do BCB também, número 19 de 2026. Essa primeira resolução, ela dispõe sobre a metodologia de apuração do limite mínimo de capital social integralizado e de patrimônio líquido das instituições financeiras. Ela exigiu da nossa cooperativa um incremento de capital, né? Já a resolução conjunta CMN 19 de 2026, que ela saiu esse ano, ela flexibilizou a exigência de capital social, ou seja, ela permitiu, flexibilizando, né, que as cooperativas utilizassem da reserva legal para compor essa exigência mínima de capital. Então, para que nós pudéssemos usar da reserva legal da cooperativa, somada ao capital social dos cooperados, e atender à exigência mínima de capital pelas resoluções que eu mencionei agora do Bacen, a gente precisou alterar esse artigo conforme instrução que recebemos da nossa central, através da CA número 227 de 2026, no seu item número 2 ali, que sugere que, na verdade, diz que o texto do artigo precisa ser exatamente como ali está exposto. Então, nós temos ali na CA 227 de 2026 uma sugestão, uma exigência, vamos dizer assim, não é uma sugestão, uma exigência de que se eu quiser utilizar a reserva legal mais o capital social para atingir o capital mínimo exigido pelas resoluções do Banco Central e Conselho Monetário Nacional, eu tenho que usar aquele artigo escrito da forma que está ali. E foi isso que o senhor Ademir acabou de ler aqui, então, né? Então, feito essa justificativa, eu gostaria de pedir aos cooperados que tenham alguma dúvida, né, que façam essa solicitação de esclarecimento através dos canais, pelo MOB ou pelo chat, e a gente vai, com o nosso setor técnico, responder ou trazer aqui à mesa para discussão. Então, está aberto, eu acho que 1 minuto é o suficiente, né, para discussão. Então, podem encaminhar as suas perguntas e dúvidas. Peço ao setor técnico se houve alguma dúvida registrada, alguma pergunta sobre esse item. Não?
Então a gente vai colocar em votação agora, mas antes eu quero passar um vídeo para explicar como vota, né? A gente passa esse videozinho. A votação é feita pelo MOB. Não, o setor técnico aqui está dizendo que não foi falado o artigo 41. Então me perdoem, uma falha nossa. E antes de votar, que os dois artigos estão na mesma votação, eu errei aqui, me perdoem. A gente vai ler o artigo 41 também. Artigo, então, 41, redação atual. O capítulo 5 dos órgãos estatutários, subseção 3, das ausências, dos impedimentos e da vacância de cargos ao Conselho de Administração. Artigo 41. Para ausências, impedimentos e vacância de cargos do Conselho de Administração, a cooperativa deve observar as seguintes disposições. Letra G. Não apresentação de pedido de afastamento, ausência temporária das funções na cooperativa em até 48 horas após a data da solicitação do registro da candidatura na Justiça Eleitoral ou da publicação da sua nomeação para cargo público. A redação pretensa, então, somente na letra G, ele muda não apresentação de pedido de afastamento, ausência temporária das funções na cooperativa em até 48 horas após a data da solicitação do registro da candidatura na Justiça Eleitoral ou da publicação de sua nomeação para cargo político. Então, a mudança de cargo público para cargo político. Então, agora sim, os dois artigos lidos, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao artigo 41 também, a gente vai dar aí mais uns 30 segundinhos, então, né? Foi 1 minuto já para o artigo 24, mas esse é bastante simples, é só a troca de um termo ali. Cargo público para cargo político. 30 segundos para alguém registrar alguma dúvida e a gente volta para a votação. Bom, alguma dúvida registrada no setor técnico? Não? Nenhuma pergunta? Então, agora sim, a gente vai passar o vídeo para explicar como que é feita a votação através do aplicativo MOB e, na sequência, eu peço ao setor que já libere a votação, né? Por 1 minutinho aí. Pelo app do MOB, você também pode votar em candidatos e temas, acessando o menu Votações Vigentes. Para participar das eleições, clique em Eleição de Candidatos. Escolha Conta e inicie. Leia as regras atentamente, visualize o perfil dos candidatos e escolha em quem votar. Caso esteja tudo certo, basta confirmar. Para finalizar, compartilhe sua opinião e clique em Enviar. Para votar em temas, clique em Votação de Temas. Escolha a conta e inicie. Leia atentamente as orientações de como votar e então arraste a tela para registrar suas escolhas. Caso esteja tudo certo, basta confirmar. Para finalizar, compartilhe sua opinião e clique em Enviar. A eleição acabou? Confira o resultado em menu Votações Encerradas. Acesse agora o app Sicoob MOB e fique sempre conectado à sua cooperativa.
Bom, então encerrada a votação aqui, eu solicito ao setor técnico que me diga qual foi o resultado para eu anunciar, por gentileza. Então, então a gente teve aprovação por unanimidade dos presentes na sala, né? Foi unanimidade. Então, aprovado o item 1. Passamos então aqui para o item 2 da ordem do dia, que é a deliberação dos nossos cooperados sobre as condições do aporte de recursos do Fundo de Estabilidade Financeira do Sicoob Central SCRS. Né? Aqui, cabe, antes da gente levar a discussão, explicar a questão, né, mais a fundo e apresentar justificativas e planos de ação da cooperativa. A justificativa para essa aprovação, né, que é o incremento, que é o aporte de recursos do FEF da nossa central na nossa cooperativa, eu já antecipo que no valor de 7 milhões de reais, né, ele tem uma justificativa que é a seguinte. No ano anterior, no ano de 2025, nós tivemos importantes mudanças normativas, a entrada em vigor aí da resolução 4966 de 2021, ela entrou em vigor em 2025. O nosso sistema, por esse motivo, precisou mudar os critérios de provisão das operações de crédito, né? E nessa mudança de critérios de provisão, a nossa cooperativa foi fortemente impactada, né? Tivemos aí um resultado, ainda que positivo, no ano passado, bastante reduzido, né? Tivemos que utilizar do nosso Fundo de Estabilidade Financeira, como eu já expliquei na nossa AGO desse ano, e por esse motivo tivemos o desenquadramento num importante indicador, que é o índice de Basileia. Né? Somado a isso, tivemos no ano de 2025, e continua de certa forma ainda que reduzindo, mas elevado, a inadimplência da nossa carteira de crédito. Né? Foi uma inadimplência bastante elevada no ano anterior, gerando aí um valor considerável de provisão para a cooperativa, reduzindo o seu resultado, né? Inclusive continuamente nesse ano. E isso ocorre pelo porte da nossa cooperativa. Nós sabemos que nossa cooperativa, ainda que tenha crescido nos últimos anos, né, em tamanho, em estrutura, em resultado também, mas no último ano, em virtude disso que eu mencionei, o porte da nossa cooperativa não comportou o capital exigido mínimo para que o nosso índice de Basileia tivesse sustentável, né? Tivesse dentro dos padrões legais aí exigidos pelo Banco Central do Brasil. Foram criados aí vários planos de ação, né? Foram mudados planejamento estratégico e tudo isso foi enviado à nossa central para validação e aprovação e posteriormente para o CCS, né? Então, em consonância com as justificativas apresentadas, foi realizado também um diagnóstico e a gente então apresenta aí para os nossos cooperados os objetivos estratégicos e o acompanhamento do plano de ação que foram originados dessas ações para a gente atender o requisito mínimo da exigência de capital pelo índice de Basileia, né? Aprimorar os nossos controles de indicadores financeiros e obter novamente uma sustentabilidade nos nossos resultados, principalmente. O índice de Basileia ele cai frente ao capital, mas também frente ao resultado. Então, o resultado precisa aumentar, né? Para isso, precisa mais dinheiro. Para isso, a gente solicita um aporte à nossa central nesse momento. Para esclarecer um pouco mais em relação às ações, eu tenho aqui para dizer aos senhores que temos 7 metas quantitativas, temos uma meta qualitativa e temos 34 ações sendo desenvolvidas por nossa cooperativa e nossa equipe para sanar e para possibilitar o incremento desse capital vindo aí do FEF da Central para a nossa cooperativa. Ou seja, não há simplesmente um incremento de valor sem que a gente tenha um compromisso de assumir, cumprir esses planos de ação, atingir as metas ali propostas. Né? Então, o pleito de utilização do FEF é para um fortalecimento financeiro da cooperativa. Eu já falei também que a gente já solicitou, então, no início aqui da minha fala, 7 milhões de reais, né? Para reforçar nossa capacidade. E o recebimento desse valor, desses 7 milhões de reais, ele seria liberado a parcela de 2 milhões agora no mês de junho, né? A gente está aqui nesse momento com os cooperados aprovando justamente as condições de aporte. Então eu tenho aqui um recebimento condicionado, né? Eu vou ter esses 2 milhões liberados para a cooperativa mediante a aprovação na Assembleia de hoje dessas condições que eu estou apresentando aos senhores e senhoras.
Será aportado, então, no mês de junho, 2 milhões. O valor restante será aportado mediante atingimento das metas, como eu bem falei, e essa data é julho. Ou seja, fechado o balancete do mês de julho, a gente observa isso no mês de agosto, né? Será analisado se o restante do valor será liberado para a nossa cooperativa, que é os 5 milhões, então, da diferença. A gente pretende e precisa devolver esse recurso à nossa central num prazo. Esse prazo concedido ele começa em mês 5, mês de maio de 2027, ou seja, nós teremos uma carência para começar a pagar esse recurso para a central novamente, e ocorrerá em 7 parcelas anuais, sendo anuais ou semestrais, me perdoem, semestrais, desculpem, eu acho que está escrito equivocadamente aí na apresentação dos senhores anuais, o correto é semestrais. Será pago em parcelas semestrais, cada uma no valor de R$1 milhão, corrigida a taxa de 50% do CDI. Ou seja, é um recurso realmente para incrementar aí a capacidade da cooperativa seguir e atingir as suas metas, continuar crescendo, né, continuar tendo capacidade de emprestar, estabilizar a carteira de crédito aí frente ao impacto da 4966 e recuperação das inadimplências. Então, o recurso ele será liberado dessa forma e será devolvido nas condições que eu apresentei aqui aos senhores. A gente precisa, então, colocar isso para discussão, para que todos aí se manifestem, se entenderam o que eu expliquei. Gostaria de abrir tempo e que isso fosse feito por qualquer canal. Eu quero que a equipe técnica esteja preparada aqui, que se vir por WhatsApp, pelo Mob, até mesmo lá pelo YouTube, onde está sendo transmitido alguma mensagem, que tragam à mesa para que a gente explique e esclareça de forma bem profunda, né? E aí a gente depois coloca em votação. Então eu dou mais 1 minuto aí de tempo para o pessoal formalizar as perguntas e daí pode voltar para a mesa aqui. Então, peço ao setor técnico se houve alguma pergunta registrada em algum dos canais. Nenhuma pergunta? Tá. Então, a gente passa para a votação desse item. É o item número 2, né? Eu creio que podemos dispensar o vídeo, será? O vídeo já foi apresentado, então o associado só entra no aplicativo Mob lá, no item 2, e registra o seu voto, por gentileza. 1 minutinho para registrar o voto.
Ok, então peço ao setor técnico que me diga o resultado da votação para anúncio. Então, o item 2 também foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes na sala virtual nesse momento. Passamos então agora para o item 3 da ordem do dia, outros assuntos de interesse do quadro social. Aqui eu deixo a palavra livre a quem desejar se manifestar, né? Pode fazer através do chat, do bate-papo. E tenho que grifar que os assuntos aqui não podem ser deliberativos. Qualquer assunto que o associado queira comentar não pode ser deliberativo. Eu deixo aberto aí mais uns 30 segundos para o pessoal se manifestar no chat. Algum registro de perguntas? Não? Nenhuma pergunta? Ok, então, a gente encerra essa assembleia de hoje, né, onde tomamos aí importantes decisões para a nossa cooperativa. Agradeço os nossos cooperados por esse empenho numa sexta-feira à noite, participar, votar, né, de assunto importante para a nossa cooperativa. Não havendo nenhum outro interesse, então eu declaro encerrada a assembleia. E eu vou passar a palavra agora para a nossa protocolo, a Loíse, para que ela conduza aí os sorteios dos brindes para quem participou e votou na Assembleia nessa noite. Agradecendo mais uma vez. Ademir, deseja registrar alguma palavra? Não? Então eu passo a palavra para a Loíse. Obrigado. Agradecemos mais uma vez e damos início aos sorteios de hoje. Todos os participantes votantes nessa assembleia estão automaticamente inscritos para esse sorteio. O sorteio será feito de forma aleatória pelo site sorteador, garantindo igualdade de chances para todos. Teremos 2 prêmios e cada pessoa poderá ganhar apenas uma vez. Os prêmios a serem sorteados serão 2 kits Cicobi e podemos sortear agora. O pessoal da equipe técnica pode dar andamento no sorteio. Então, todos os votantes, né, estarão automaticamente inscritos. Vamos aguardar uns minutinhos e a gente já anuncia os ganhadores. Equipe técnica, já temos os 2 ganhadores? Vamos iniciar, só um minutinho. Já temos os 2 resultados, então, dos ganhadores. Vamos anunciar quais foram os sortudos. Então, o primeiro prêmio, primeiro ganhador, Universo Design e Acabamentos Limitada. E o segundo ganhador do kit Cicobi, Adriano Francisco Rossetti. Então, parabéns aos ganhadores, né? A agência fará contato diretamente com os associados para informar sobre a entrega do prêmio.
Então, agradecemos a participação de todos os votantes, todos que nos acompanharam pelo MOB e pelo YouTube. Então, declaramos finalizada essa Assembleia, reafirmando o nosso compromisso com os valores e princípios cooperativistas. Finalizando, desejamos uma boa noite a todos.